Mas é isso. Então, assim, realmente a campanha do brasileiro muito boa. O Flamengo só ganhou o brasileiro porque levou a sério. Não tem essa coisa de você levar o campeonato com a barriga, como aconteceu no ano retrasado. O Flamengo na liderança, aí chega o jogo fora de casa contra o São Paulo, vai ter Copa do Brasil, Tite coloca o time reserva contra o São Paulo. Então não tem isso. O campeonato, o brasileiro desse ano, muita gente vai lembrar dos pontos ali que a gente ganha contra o Palmeiras no Maracanã, pontos assim de palmo a palmo, mas assim, tem outras vitórias, velho, que foram assim na raça mesmo. A virada do Flamengo lá na Neoquímica Arena é vitória de campeão, pô. A virada contra o Bragantino, pô. Contra o Bragantino, o último jogo de Wesley, faz gol, o Felipe mexe ali no time, o time ganha um jogo no segundo tempo, tanto que contra ali, para mim, eu senti que o Flamengo ia ser campeão naquele jogo contra o Corinthians, porque o Flamengo foi amassado, no primeiro tempo, essa que é a verdade, o Corinthians ali mastigou o Flamengo, mas não conseguiu matar o jogo. E aí, a vitória de campeão, né? E o time que quer ser campeão tem que ganhar jogos assim. Eu vinha cobrando muito isso do Flamengo, às vezes, porque eu senti que o Flamengo ganhava, às vezes, jogando bonito, faltava, às vezes, ganhar também assim, esse tipo de vitória. E a gente vai entrar um pouco disso falando do ano do Flamengo, que eu acho que teve muito disso do time copeiro também, que às vezes era uma coisa que faltava. E o Flamengo soube fazer isso. O Flamengo ganhou jogando bonito quando precisava, mas também ganhou na raça, na imposição mesmo, de chegar no campo e dizer, ó, a gente é melhor, a gente vai dominar, a gente vai ganhar esse jogo. A própria Libertadores, é tanto que sai aí esse documentário do Palmeiras constrangedor, os caras lá tudo cabisbaixo, triste. O Palmeiras não deu um chuta gol. O Flamengo não amassou na final o Palmeiras, não foi essa superioridade, até porque final é jogo único, nunca vai ser o que foi agora o Champions, o PSG ganhando de 5-1, 5-0 da Inter. Mas o Flamengo foi um jogo superior demais do Flamengo. Então, assim, foi uma temporada muito positiva, realmente. A gente viu, dentro de campo, deu para ver o que era o trabalho, né? A ideia do trabalho, as ideias do técnico. E aí, a gente espera que siga essa progressão aí, né, nessa temporada também, né? Com certeza, com certeza. Assim, dentro de tudo que a gente falou, a gente tem aquilo que a gente viu ali em dezembro, né? O BAP falando pra gente. 2 bilhões, não é 2 bilhões, é 2,1 bilhão de faturamento em 2025. O Flamengo foi o primeiro time do Brasil a atingir 1 bilhão, é o primeiro a atingir 2, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o primeiro a atingir 3, talvez 4. Se fala em 5 bilhões de potencial, só que 5 bilhões, cara, é 1 bilhão de euros quase, aproximadamente. O Real Madrid tem dificuldade de bater 1 bilhão de euros tem ano, tá? Só pra gente ter uma noção. Então, a gente tem que também, às vezes, baixar um pouquinho a bola. Mas vamos lá. 2 bilhões de faturamento por ano colocaria o Flamengo, né? O Marcelo Beckler fala muito sobre isso, colocaria o Flamengo em quarto lugar na La Liga, em termos de faturamento, em terceiro lugar, se não me engano, na Itália, em terceiro lugar na Alemanha, em segundo lugar na França, só atrás do PSG, e em oitavo lugar na Premier League, né? O Big Six fatura mais que o Flamengo e o Newcastle, que é um clube estado também, né? Um clube de um estado. E assim, de novo, olhando para o passado do Flamengo, olhando para aquilo que a gente tinha de perspectiva quando a gente era adolescente ali, cara, a gente imaginava o Flamengo faturar 2 bilhões um dia. Primeiro que a gente nem falava de faturamento de time, né? Era o primeiro ponto. Por quê? Porque a gente era alienado. E, assim, uma coisa que hoje eu tenho muito orgulho da torcida do Flamengo é que nossa torcida, por mais que ela não saiba de muita coisa, que tem aquele gráfico do QI mais baixo lá, e a gente tende a concordar com muita coisa, principalmente quem usa o Twitter, por mais que seja muito grande, a torcida ela passou a compreender de finanças, passou a entender algumas coisas ali sobre orçamento, sobre organização de um clube, sobre o que o clube tem que priorizar aqui e ali para se manter, sabe, saudável, se manter bem, por conta de todos esses anos assim, não que eu era torcedor de balancete, mas, cara, eu comemorava quando o Bandeira de Mega lá dá aquela entrevistazinha dele ali, falou: o Flamengo baixou a dívida em 100 milhões, o Flamengo baixou a dívida em tantos milhões.
eu comemorava. Eu falei, pô, o cara tá aí pra isso, ele tá fazendo o que era pra fazer. E hoje, a gente vê um panorama pro Flamengo de domínio mesmo no mercado sul-americano, porque, por mais que tenha o Palmeiras, e o Palmeiras tem um potencial muito grande, o Palmeiras é muito grande, o Palmeiras tem um faturamento bom, forma muito bem jogadores, que é algo que a gente precisa melhorar ainda. Mas o Palmeiras, se o Flamengo engatar a quinta marcha, o Palmeiras não acompanha. Tá? O Palmeiras não chega. Quem tem potencial para acompanhar o Flamengo, se for muito bem administrado, só que já está partindo muito atrás, é o Corinthians. Eu costumo dizer que o São Paulo também tem esse potencial, porque o São Paulo é um clube que ele tem uma torcida grande nacionalmente, o Vasco tem uma torcida grande nacionalmente, só que ninguém vai chegar no patamar que o Flamengo está. É o que eu não lembro exatamente quem que diz isso, mas tem um jornalista que fala assim: se todo mundo for muito bem organizado e muito bem administrado, o Flamengo ainda vai ser o primeiro. Porque o Flamengo é maior. O Flamengo ainda tem mais torcida, o Flamengo tem mais mídia. E assim, não é que o Flamengo recebe mais mídia, o Flamengo tem. É só você ver por que todo canal de outros clubes falam de Flamengo. Porque dá engajamento, porque dá visualização. Você vai em canal de palmeirense aí, tem canal de palmeirense que todo dia o cara solta um vídeo do Flamengo. Entendeu? Não, é a estratégia do cara, e ele tá certo. Ele tem que fazer o canal dele ter engajamento. Mas vendo o que o Flamengo se tornou hoje, vendo o que o Flamengo tem para vir, né? Maior contrato de patrocínio do mundo, da América do Sul, 10º maior contrato de patrocínio do mundo. Tem muito dinheiro a ser feito ainda em cotas internacionais de televisão, marketing internacional, em cotas de TV nacional, porque nosso contrato atual é ruim. Então, assim, eu sei que competir com aquela elite europeia é muito complicado. A elite europeia tem um alcance muito diferente e as ligas onde eles estão inseridos ajuda muito eles. A Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro não nos ajuda. Pode ser que no futuro isso melhore, mas hoje em dia o Campeonato Brasileiro ele é um limitador para o Flamengo, né? Como se tivesse um teto ali, que é o Campeonato Brasileiro. Porque, infelizmente, é o que aconteceu agora com o Tati Castellanos, né? É um cara jogador muito bom, potencial absurdo, que o Flamengo botou o mesmo dinheiro na mesa para trazer ele, só que o cara queria jogar na Premier League. E o Campeonato Brasileiro não vai conseguir competir com a Premier League, entendeu? Então, é o que aconteceu com o Castellanos, ele vai continuar acontecendo com outros jogadores, ele precisa ter isso em mente, porque não é todo jogador que tem a ligação cultural ou qualquer tipo de ligação para vir para o Brasil. Mas eu queria entender de vocês a expectativa mesmo de vocês em relação ao Flamengo agora com os europeus, porque vai começar a brigar. Isso aí, o Flamengo não vai ganhar em 2026 a Libertadores. Se não ganhar em 2026, vai ganhar em 27 ou em 28 e vai estar lá de novo, entendeu? Porque agora o Flamengo vai brigar direto, vai brigar sempre. A gente ganhou em 19, a gente ganhou em 22, a gente ganhou em 25. Em um intervalo de 6 anos, a gente ganhou 3 vezes, entendeu? Então vai acontecer de novo. Então, eu queria entender com vocês se eu sei que eu sou da área, meu trabalho, né? Eu sou da área de finanças, eu tenho um pouquinho de entendimento sobre isso. E eu ainda vejo muito potencial de crescimento de receita no Flamengo. Ainda tem muita coisa a melhorar na parte futebolística, mas ainda tem muito potencial de crescimento de receita. E eu queria entender de vocês essa questão com os europeus. Vocês acham que em quanto tempo dá para chegar? Se dá para chegar? Se tem um limitador ali, por exemplo, a gente não vai chegar no nível de um Bayern, de um Real Madrid, de um Liverpool, entendeu? Mas a gente pode chegar, por exemplo, num Borussia, no Atlético de Madrid, sei lá, no Tottenham, esses times assim. E aí, entender de cada um pensamento a respeito disso. Pode começar por Fábio, que eu falei da última vez. Começa contigo, Fábio, depois eu falo. Vai lá. Não, beleza. Então, rapaz, acompanhando, inclusive, eu tenho acompanhado muito o Fabrício Chica, e ele fala muito, ele é muito bom nessa área. Na real, comecei a acompanhar ele por causa do estádio, né? Ele fez muito estudo sobre. Sim. E recentemente eu vi ele falando sobre isso. A intenção do Flamengo é que até 2029 o Flamengo fature 1,8 bi sem precisar de campeonato, ganhar campeonato. Mas esse aí era o orçamento, só para esse orçamento de 1,8 bi,
ele foi o inicial da gestão, né? A gente, por exemplo, esse ano o Flamengo já chegou em quase um bi e meio sem premiação. Sem entendeu? premiação, sim. De receita recorrente, né? Que chama isso, receita recorrente. Sim, recorrente. 1,5 bi de receita recorrente. Eu acho que esse 1,8 está projetado para 2029, mas o Flamengo já chega nisso aí. Eu acredito que esse ano, 2026, já chega muito perto disso aí, tá? Não, sim, é isso que eu ia falar. A expectativa era essa. Então, eu acho que como o Flamengo, eu acredito que o BAP, se continuar nessa pegada, ele consegue uma reeleição. Eu acho que tem que ver também como é que vai desenrolar essa questão do estádio. A gente vai ter que construir. E o Flamengo não pode fazer uma loucura.